Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Palavras de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Com estas palavras, queremos saudar a todos vocês, de forma especial, os membros da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Cascavel. Queremos convidá-los para este tempo de oração, de louvor e de reflexão. Que a palavra de Deus, assim como aconteceu com aqueles discípulos, continue ardendo em nossos corações e nos levando a testemunhar que Cristo vive e que Ele age em nosso viver. Nós nos colocamos aqui em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, nosso Criador, que é Filho, nosso Salvador, que é Espírito Santo, nosso Santificador. Amém. Vamos louvar a Deus. Cantamos: Te agradeço. Quero convidá-los para termos um momento de oração. Oremos juntos. Bondoso Deus, agradecemos por poder nos colocar por inteiro em Tua presença. Tu nos conheces e nos amas. Pedimos, Senhor, por Teu perdão, pelas vezes que duvidamos do Teu agir, do Teu acolhimento e do Teu amor. Pedimos perdão quando tentamos viver apenas por nós e para nós mesmos, sem atentar para as pessoas que estão à nossa volta. Ajuda-nos a viver a Tua vontade e a testemunhar que Tu vives e Te importas com cada pessoa. Que saibamos viver e proclamar a Tua paz para uma vida mais acolhedora e solidária. Dá-nos, Senhor, a graça da Tua companhia em nosso caminhar. Assim pedimos por Teu Filho Jesus, que contigo e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. O texto para a nossa reflexão neste domingo está previsto no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, que diz: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito meio triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
e a nossa esperança era que fosse Ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmavam que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais longe, mas eles insistiram para que ele ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. O texto de hoje do Evangelho nos relata a história dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia em que Maria Madalena encontrou o Cristo ressuscitado, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para o povoado de Emaús. No caminho, com seus corações pesados de tristeza e dor, conversavam sobre tudo o que havia acontecido, em como viram a sua esperança ser morta na cruz. Eles não reconhecem, mas Jesus Cristo chega perto e caminha junto e lhes pergunta: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Com tristeza, não entendem como alguém pode não saber o que tinha acontecido. O que foi? Pergunta Jesus. A pergunta faz dar uma pausa na caminhada. A partir dessa pergunta haverá um relato, eles podem falar, pois Jesus está ali para os ouvir. Como é precioso ter alguém para nos ouvir. Uma das coisas que mais faltam hoje em dia são bons ouvintes. Ouvir e ser ouvido. Jesus nos ensina aqui algo fundamental para a nossa vida. Ouvir sem julgar, sem interromper, simplesmente ouvir. Ao fazer um resumo dos acontecimentos, eles falam de si mesmos, de suas esperanças, de seus sentimentos, suas histórias. Ao narrar os fatos traumáticos que tinham vivido, mesmo sem perceber, estão ressignificando e organizando o caos que se instalou dentro deles. Pela fala, pela catarse, ocorre a cura interior. Depois de ouvir, Jesus questiona: como vocês demoram a entender e a crer? E lhes explica amorosamente as Escrituras, para que possam compreender a profundidade do amor de Deus, que na cruz, sinal extremo de sofrimento e morte, nos resgata e nos dá vida nova por graça. O final da explicação é também o final do caminho. Abraçados e acolhidos pelo amor de Deus que falava com eles, eles insistiram para que ele ficasse. Fique conosco, disseram a Jesus. Só reconhece quem conheceu, quem conviveu. O gesto repetido os remete a algo gravado na memória do que tinham vivido com Cristo. Na comunhão de mesa, ao partir o pão, eles o reconhecem. Seus olhos se abriram e perceberam que seus corações queimavam dentro do peito. É como se o corpo percebesse antes que a mente a presença de Cristo. E como aconteceu com Maria Madalena, o encontro com o ressuscitado modifica
transforma, e eles voltam para Jerusalém para anunciar a boa nova aos outros. O encontro com o Cristo ressuscitado impulsiona para o testemunho e para a missão. E nós, o que estamos conversando pelo caminho? O que vocês em casa estão conversando? Nestes tempos de isolamento social, falar, ouvir, conversar com as pessoas que nos cercam são coisas fundamentais. E neste texto aprendemos com Jesus como fazer isso, colocando-se ao lado, ouvindo, acolhendo a outra pessoa. Falando, ressignificamos as nossas vivências e experiências. Nós vivemos numa sociedade marcada pelo individualismo, e mesmo antes da quarentena vivíamos isolados em nós mesmos, em nós mesmas, caminhando sozinhos e sozinhas em nossas correrias, que nem sempre enxergávamos, muito menos ouvíamos as outras pessoas, até mesmo os que estão debaixo do mesmo teto que nós. Por isso ressoa novamente a pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? Jesus hoje se aproxima de nós, de nossa vida, se coloca ao lado e caminha conosco. Ele quer nos ouvir, quer ouvir nossas dúvidas, angústias, alegrias, quer ouvir o que temos vivido, o que nos preocupa, quer nos ajudar a ressignificar a nossa vida, quer nos ensinar a viver a partir do seu amor, a olhar para as outras pessoas como ele olhava, quer nos ajudar a construir a sociedade e o mundo com que ele sonhou, quer partilhar e ter comunhão conosco, quer nos ouvir dizer: fica conosco, fica em nossa casa, fica em nossa vida, fica em nossa família. Amém. Vamos louvar a Deus cantando Quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos manda que levemos a seus pés a nossa dor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. É porque não confiamos todo a Ele em oração. Andas triste, carregado de pesares e temor, a Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, contra-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, isso prova nos mostrou, quando para ver remido o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, trouxe em vida e no futuro já podemos alcançar. Queremos nos unir em nossa oração de intercessão. Senhor nosso Deus, graças te rendemos por tua palavra, que nos levanta e nos coloca na direção certa. Não permitas, Senhor, que andemos sozinhos, sozinhas em nossas tristezas, dúvidas e medos. Colocamos diante de ti os nossos pedidos. Intercedemos por nosso mundo, por tudo aquilo que nos assola,
que possamos aprender como humanidade que somos frágeis e precisamos uns dos outros. Assim pedimos pelo testemunho da Tua Igreja, para que sempre possa reconhecer a voz de Cristo, seus gestos, para andar em conformidade com o seu chamado de ser sal e luz. Pedimos por nosso país, por todas as pessoas que exercem autoridade, que possam receber orientação e sabedoria e assim agir em favor da vida digna para todas as pessoas. Intercedemos pelas pessoas que estão se dedicando em favor da vida, que estão cuidando de pessoas, que estão incansavelmente buscando soluções para os males que estão nos castigando. Pedimos pelas pessoas que sofrem, aquelas que estão doentes e ainda mais cheias de temor, que possam receber cuidado e amparo. Pedimos por aquelas que estão com medo, que estão inseguras quanto ao seu futuro, que perderam o seu emprego, que encontrem perspectiva e possam depositar a sua confiança em Ti. Pedimos pelas pessoas que estão no grupo de risco, pessoas idosas com doenças debilitantes, que possam receber cuidado e proteção. Ensina-nos, Senhor, ainda mais nesse tempo, a estender as mãos, entregar carinho, aceitação e partilha. Tudo mais que temos em nós, colocamos em Tua presença, com as palavras que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos viver e partilhar a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Sejam assim abençoados, abençoadas. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do Teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do Teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, permaneçam na paz do nosso Deus, que possam sentir a sua presença em seu caminhar e que essa companhia também possa aquecer os seus corações e todo o seu viver. Amém.